Aí, curou. Pode quebrar essa porta. Agora o próximo é farm de ferro. Aí, curou a espada toda. Agora precisa do arco. Quem é o próximo? Ué, tá. Oh, meu Deus. Ué. Força, infinidade. Ué, ah, tá, achei que tinha remendo. Oh, meu Deus. Tá. Não, para. Não, para. Ah, meu Deus, eu quero curar minha espada, não isso. Vamos ver o outro burro. Caiu na tripla. Não reclame. Tá, pode reclamar. Fica feio. Horroroso. Pronto. Mas também não ia fazer sentido ter uma porta aqui. Os burros tá aí. Ainda. Como que tá o bicho? Tá lá? Ou não é possível isso? Não é possível isso, tá lá. Oh, meu Deus, é só cair. Cai. Morreu. Oiê. Ah, não, mas eu acho que é porque aqui não dá pra eles alcançar por causa do vidro. Tá, e não dá pra eles empurrar porque o vidro tá impedindo. Então, ó, gênio da lâmpada. Tá chovendo. Ué. Oh, como é que você faz poção de coisa? Aquele tipo de poção. Poção do enfraquecimento. Alguma coisa assim. Preciso de uma vila, porque não dá. Só pra ficar andando de normal. Bloco. Isso é bloco. Isso é bloco. Eu vou pegar bastante cano que eu quero ir pro coisa. E eu preciso de lana, então. Espera. Eu me lembro que eu tinha tesouro, então não vou fazer outra. Não sai a palavra. Incrível isso. Incrível. É só uma palavra que eu tenho. Incrível. Ué, morreu umas das metade. E como que tem... Ah, eu acho que esse é o save passado. Quantas? 10? Incrível, não. Eu acho que eles precisam de lã pra voltar ao normal. Caramba, ainda tá esquentando a areia. Caramba! Agora quem faz uma farm de village. Uma farm de village não, uma farm de coisa.
fazer perto do meu mapa. Ó, já tem um name tag. O que precisa é só 2